Conversa com o Poeta de hoje tem a honra, a alegria de receber nos seus estúdios um dos grandes intelectuais da Bahia, que pensa a cultura brasileira como partilha, com humanidade. Estou tendo a alegria de receber no Conversa com o Poeta meu querido amigo, irmão, Luciel Neto. Muito bem-vindo. Uma alegria te receber aqui, querido. Meu querido, eu que fico altamente lisonjeado, né, pelo convite. Sei que você é uma pessoa muito bondosa e, acreditando nessa sua bondade, é que eu estou aqui presente. Porque as nossas histórias se cruzam, não é de hoje, de 2 décadas e meia, 3 décadas atrás, e as nossas histórias de vida, né, ela tem uma certa conexão, uma vez que somos pessoas vindas do interior, que labutamos muito, não é? Para que chegássemos hoje aonde estamos. E como estamos falando aqui, conversa de poeta, eu já começo com um trecho de uma poesia, de uma música do Tony Garrido e de Bino, né, que diz: vocês não sabem quanto eu caminhei para chegar até aqui. Mas eu sei. E por isso você está aqui. Você sabe que eu tenho comentado por onde passos sobre essa minha vontade de trazer você aqui no Conversa com o Poeta, porque, às vezes, e quase sempre, nós falamos muito sobre os nossos faróis, né, sobre os nossos heróis, nossos ídolos, e quase sempre são aqueles que estão muito distantes de nós, né? Então, nesse momento, eu queria aproveitar para dizer que você é um dos meus faróis, né? Você é um dos intelectuais que eu respeito imensamente e sempre, quando eu te vejo, no que você faz, no que você fala, e até no seu silêncio, tem sabedoria. Então, eu queria dizer que, além de Nelson Mandela, além de tantos intelectuais e personalidades históricas do mundo, do meu país e dessa cidade, você é um daqueles que eu observo para aprender. Muitíssimo obrigado, Neto. Isso que eu estou falando. Já te falei uma vez sobre isso, mas eu gostaria que a cidade e que o Brasil e todos aqueles que nos assistem soubessem disso. Você é um grande farol para mim. Para mim, não tenho nem o que falar, cara. Quando você tem uma pessoa, que é o meu caso em relação a você, que você tem como referência, né, na questão do pensar, na questão do sentir, né, e que essa pessoa lhe retribui dizendo que você é farol, bicho, eu acho que para a vida, porque muitas vezes a gente liga a vida a questões materiais, das coisas adquiridas no material, mas a vida, ela ultrapassa isso. A vida, ela é a mistura também com isso, a mistura também com isto, mas a vida é muito mais que isto. Está entendendo? A vida é o sentir, é o gostar, é o querer estar. Está entendendo? É essa troca de energia, essa troca de conhecimento que faz com que a gente cresça, porque um bate-papo seu com qualquer pessoa que seja, esta pessoa deixa algo dele com você e leva algo de você com ele. Então, a vida é justamente essa possibilidade de troca entre os seres, é isso que faz a vida. Porque nós, além de matéria, nós somos muito mais do que isso. Nós somos ânima, nós somos alma, nós somos espírito, nós somos uma energia, nós somos uma série de coisas que como é que eu posso dizer, se condensa e se traduz neste corpo que está aqui conversando com você e neste corpo que está aí conversando comigo. O Dom Pedro Casadalga, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, que a gente faz parte dos 30% visíveis no planeta, né? Porque o resto tudo é invisível, né? E está aqui, né? A gente falando espiritualmente. Eu queria saber um pouco, Neto, sobre a sua infância. Hoje você é um grande intelectual, esteve à frente de uma das pastas mais importantes do município, que foi e sempre será, que é a pasta da cultura, e que abriu caminhos para todos aqueles que
vieram depois de você, eu fui um deles. Mas eu queria falar um pouco antes sobre a sua infância. Como é que foi a sua infância? Aquele menino com 12, 13 anos, o que é que ele pensava naquela época e onde? Olha só, antes de falar da minha infância, você vê como eram as nossas histórias, os nossos caminhos, como se cruza. Como você falou, eu venho da coordenação de cultura e sei do seu trabalho, da sua luta, quando você conseguiu transformar uma coordenação que, a princípio, quando eu trabalhava, era ligada à CEDEL, Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura, e que depois saiu da CEDEL e veio para o gabinete do prefeito. Ao chegar lá, você consegue transformar esta coordenação do gabinete do prefeito em uma secretaria. Eu sei como foi árdua a sua luta, eu sei e hoje lhe parabenizo por ter conseguido fazer justamente essa transição de coordenação para a secretaria, porque isso nos dá uma certa autonomia. Não é isso? Isso nos permite que possamos discutir na LOA o nosso orçamento. Está entendendo? Isso nos permite que a gente tenha no plano plurianual as coisas que a gente esteja querendo fazer enquanto trabalhadores, enquanto fazedores de cultura. Então, é isso aí, eu queria usar somente como preâmbulo da nossa conversa. Eu sou de Cachoeira, de uma família de 8 irmãos, filho de uma modista e costureira. Eu me emociono quando eu falo de minha família, porque é minha raiz, é o meu povo. Filho de uma modista de Cachoeira e de um funcionário do Correio de Telégrafo também na cidade de Cachoeira. Estudei sempre escola pública. Todo município tem uma escola pública que é referência, na minha época, onde estudava o filho do juiz, o filho do promotor, o filho da diretora do colégio, o filho do chefe da estação de trem, essas pessoas. E, por ter uma tia professora, a gente conseguiu uma vaga nesta escola, que era a escola de aplicação. Nós conseguimos uma vaga nesta escola. E foi eu e meu irmão Luiz, né, estudar nessa escola. E a primeira coisa que minha mãe falou e nos disse vocês são pretos e pobres, vocês têm que estudar, porque vocês estão em uma escola que foi sua tia que conseguiu essa vaga para você. Então, para mim, isso foi super importante, porque eu trouxe aquilo para dentro de mim. Eu estudei 5 anos, que naquela época tinha do 1º até o 5º ano para você fazer admissão. Eu estudei 5 anos nessa escola, e nos meus 5 anos eu tirei primeiro lugar todos os anos. Eu via a minha mãe vestir o vestido dela que ela tinha, bonito, que era de dia para missa e tudo mais, para ir comigo para eu receber o prêmio. Então, a minha vida foi sempre de dificuldades e de desafios. Mas isso nunca me... Sou um menino que brinquei de picula, brinquei de garrafão, brinquei de aposta de carteira de cigarro, que a gente tinha aquele negócio, joguei gude, joguei castelo, joguei furapé, tudo isso eu fiz. Mas sempre fui também uma pessoa muito responsável. Eu sempre me cobrei muito. Está entendendo? Eu venho aliviando a partir de que você tem uma certa idade, uma certa estabilidade, e você necessita também do apoio de profissionais nesse sentido. Eu tive que participar de grupos terapêuticos, né, para discutir justamente isso. Porque a partir do momento que você cobra muito de você, você passa a cobrar muito das pessoas que estão ao seu redor. E isso, muitas vezes, atritava. Está entendendo? Isso atritava. Então, você vai tomando consciência de quem é você no mundo, né? De quem é você, não. Quem é você no mundo. Aí você vai tomando essa consciência e vai construindo ambientes propícios justamente para essa troca, para a convivência, e aí se dá o respeito, a consideração, o amor, né? Você vai construindo esses caminhos de convivência. E você abordou um tema super importante, que é a questão de você, durante anos seguidos, ter sempre tirado em primeiro lugar. Eu faço essa reflexão porque como dói, como é duro no nosso país, no mundo, né? Mas estamos falando de Brasil, em especial, ter que ser primeiro lugar, né, várias vezes, para que as pessoas, uma parcela da sociedade, nos achem apenas razoáveis. Como é que você, como intelectual que como esse pensador da história, esse pensador da cultura, você administra e convive e debate e luta contra esse sistema ainda hoje tão cruel, sobretudo com a juventude preta? É o seguinte, primeiro eu queria somente fazer uma correção.
na questão da intelectualidade do pensador. A gente é mais observador, está entendendo? O resultado nosso é justamente da reflexão das nossas observações. Então, lógico que a gente tem um pensamento mais reflexivo, mais apurado, porque a própria nossa formação nos permite que tenhamos esse tipo de reflexão e esse tipo de pensamento. Mas, no que diz respeito à questão dessa juventude, a gente hoje tem abertura para que a juventude tenha conhecimento de uma série de coisas que a gente não teve. A gente tem hoje abertura para que essa juventude se relacione com uma série de coisas que a gente não teve condições de se relacionar, né? E a gente começa a discutir e ver dessa coisa. Aí a gente vai para a questão do capital, né? A questão do dinheiro. A gente discute, a juventude, como é que a gente lida com dinheiro, como é que a gente não lida com dinheiro, o que é o black money, como é que a gente pode desenvolver as práticas de black money aqui dentro de nossa comunidade e tudo mais. Aí você vai e pergunta, entra a cultura. Quem de nós, preto e pobre, teve mesada? Ninguém. Se você não teve mesada, então desde cedo você não sabe administrar dinheiro. O menino branco, ele sabe administrar dinheiro porque desde cedo ele teve mesada. Então, com a mesada, ele sabia que ele tinha tanto para gastar de merenda, tanto para gastar disso, tanto para gastar. A gente não tinha. Então, quando chegava um tio nosso em nossas casas, que tinha uma condição financeira melhor e que deixava, na saída, nos dava 5 contos, 2 contos, 3 contos, a primeira coisa que a gente queria era tomar um refrigerante e comer um hambúrguer, que era o nosso sonho. Que a gente não comia. Que a gente não comia. E hoje, para o menino, ele tem um iPhone e tem um tênis da Nike. Está entendendo? São essas coisas que a gente tem que começar a trabalhar com o menino, além da consciência de ancestralidade, de historicidade, de cultura, de tudo isso, para que você forme um cidadão negro, preto, consciente do seu papel no mundo. Porque o mundo, principalmente o Brasil, ele foi muito cruel conosco, né? Basta você fazer uma leitura de alguns autores brasileiros, principalmente os autores contemporâneos, Machado, né? Que você vai ver que foi um massacre que nós sofremos. Nos tiraram de lá, sem nos perguntar se queríamos vir para cá, o que iríamos fazer aqui. Trouxeram pessoas de diversas partes do continente africano. Porque quando a gente fala em África, pensa que é só um país. Não, a África é um continente, né? De diversas partes do continente africano que não conseguia se comunicar justamente por falar dialetos distintos. Então, estrategicamente, o colonizador branco ele já trazia essas coisas. Mas, por outro lado, nós sempre fomos um povo vencedor, que conseguíamos, como diz hoje essa juventude, para quem nós estamos falando, conseguia dar o nó. Dar o nó como? A capoeira, que era a luta, transformou-se em dança. E a gente continuou com a capoeira. Os nossos orixás foram transformados em santos católicos. É o secretismo religiosos. Os nossos despachos, ele é feito em encruzilhada. Encruzilhada são pontos de fuga. O que é o nosso despacho? Cachaça para dar fuga e comida para dar energia. Então, essas coisas, essas artimanhas que a gente começa a desenvolver e que começou a dar um nó, bora dizer assim, um nó no sistema. Está entendendo? Um nó no sistema. E nós vemos conseguindo sobreviver justamente com isso. Tivemos o período de repressão na década de 40, 50, aqui na Bahia, na cidade do Salvador, onde não era permitido tocar candomblé, não é? Onde o capoeirista era tido como vadio, e a gente conseguiu sair de lá, vir para Santa Maria de Pitanga, que hoje é Lauro de Freitas, não tinha uma concentração grande de terreiros, viemos para cá, para Parafuso, para Camaçari. Hoje, Camaçari é um dos municípios que tem o maior número de terreiros, porque é a migração dos terreiros de Salvador que não suportam a repressão, principalmente a repressão imobiliária, e vem para cá. Porque aí, ainda aqui em Camaçari, a gente tem terra, a gente tem água e a gente tem a mata, que é a base da religião africana. Então, essas coisas é que a gente tem que estar atento de ver essa nossa movimentação. Estamos ainda por chegar? Estamos ainda por chegar. Estamos construindo hoje um patrimônio cultural e educacional muito bom. A prova disso somos nós dois aqui, né, fazendo um programa discutindo sobre nós, né, e com um nível intelecto razoável. Então, estamos construindo um capital intelectual muito bom, mas
o nosso foco que eu vejo agora é transformar esse capital intelectual em capital econômico, porque poder ele só vem com dinheiro. Exatamente. Poder não vem somente com sabedoria, não. A sabedoria ninguém vai tirar de você, mas a ascensão dentro do mundo político... Eu estava ouvindo hoje Luiz Fernando Pondé, e ele falando que o campo da política é muito perverso. O campo da política é muito perverso. Está entendendo? E essa perversidade, ela perpassa pela questão econômica. Quem tem dinheiro manda, quem não tem dinheiro obedece. E a gente tem que fazer justamente esse dinheiro para que nós possamos mandar. Está entendendo? Porque nós construímos esse Brasil, nós construímos esse país, esse Estado e essa nação. Nós construímos, passamos diretamente, construímos. Por que agora nós vamos ficar fora da distribuição de tudo aquilo que nós construímos? Está entendendo? Então, são essas coisas que a gente tem que estar atento e que estar discutindo. Eu estava conversando a semana passada com outro grande amigo, irmão, um grande pensador dessa cidade, que é o Jurandir Luiz, que é um outro grande irmão, e estava conversando, inclusive, sobre você, né, sobre, hoje, essa consciência que nós temos de ele como um grande empresário, você como um grande intelectual, eu, humildemente, com o que faço, a gente já tem uma consciência da partilha, né? Hoje, eu dou aula de inglês para um grupo de crianças pobres, sobretudo negras. Você, no que você faz, não só baliza, orienta, né? Através também do direito. Eu acho, e vou fazer uma provocação aqui, Neto, carinhosa, a quem está nos ouvindo, sobretudo, aqueles negros e negras que já chegaram no lugar que muitos não conseguiram ainda chegar, que a gente possa, e aí você, mais uma vez, sabiamente, aborda, né, com muita sabedoria, essa questão do capital. Nós temos que nos unir cada vez mais, aqueles que já chegaram em um determinado lugar que outros não conseguiram, para se juntar, para nos fortalecer, mas, sobretudo, para fortalecer essas crianças que, se a gente não colocar a mão, né, se a gente não der uma bússola, eles não vão conseguir chegar, né? Então, faço aqui uma provocação e um convite a esses negros e negras, assim como Neto, como eu, como Jurandir, como Solange, e tantas Solange Borges, que a gente pense, né, nessa perspectiva, né, de se juntar mais para traçar caminhos e planejamento, né, para que a gente possa seguir sem tantos espinhos como foi pautada a nossa vida, né? Quem são as suas influências, Neto? Eu vou responder, mas antes eu queria fazer uma ressalva, né? Primeiro, parabenizar Jurandir, né? Salvar Jurandir e Solange Borges, mas principalmente Jurandir, porque foi um cara que, desde antes, ele já colaborava com as ações culturais aqui no nosso município. Está entendendo? Então, é um cara que eu sei que o histórico dele sempre foi de ser parceiros dessas pessoas. E Solange, que hoje é uma referência, é farol no que diz respeito à culinária ancestralizada. E depois eu queria pegar uma frase de Emicida, que você retratou. É essa coisa aqui. Viver é partir, voltar e repartir. Está entendendo? Então, é essa a nossa história. A gente vai, adquire o conhecimento, se fortalece e volta e distribui esse nosso conhecimento com os nossos parceiros que estão nas nossas bases. Está entendendo? Eu acho que essa é a questão. E isso que deve ficar para a humanidade. Eu procuro repartir de todas as formas possíveis, né? Eu procuro repartir aqui em Camaçari, no meu trabalho, enquanto servidor público e com a consciência de ser servidor público, que isso eu acho que é o mais importante. Servidor público quer dizer para você servir ao público, porque quem me paga é o público. Isso eu tenho essa consciência. Não adianta você ter, dentro de uma estrutura estatal, uma Secretaria de Cultura quando você não tem fazedores de cultura. Então, eu tenho que fomentar para que os fazedores de cultura façam cultura, para que eu venha, enquanto instituição, somente organizar e formalizar.
e fomentar. Está entendendo? Esse é o meu voltar e repartir. Então, essa juventude ela tem que ter este conhecimento. E uma coisa, rapaz, eu vi, não sei quem foi que falou, mas que eu acho que é correto, as redes sociais hoje, ela aproxima os distantes e distancia os próximos. Está entendendo? Então, a gente não vê mais, e aí eu falo com os meninos aqui de Camaçari, quando a gente está conversando, a gente não vê mais o encontro dos artistas. A gente não vê mais o Astrolabo. A gente não vê mais o Cutelinho. A gente não vê mais uma série de espaços que eram ocupados por artistas que naquele coletivo era que saía a criação. Era uma criação coletiva. Hoje a gente vê esta tendência, né, sendo refeita em uma outra formulação, em uma outra formatação, que são os coletivos de quebrada. Em São Paulo está tendo isso, os coletivos de favela, que levam o governo agora, inclusive, a repensar a Rouanet. Quando ele lança a Rouanet de favela, que ele lançou antes de ontem. Ele disse, pô, a favela está lá. E a própria Lei Paulo Gustavo agora estão a Lei Paulo Gustavo está, mas a Rouanet tem uma Rouanet direta para a favela, onde o governo vai interferir, inclusive, com a captação do recurso. O governo já entra captando recurso para ter o projeto de favela, coisa que não acontece com o projeto privado. O projeto privado, você tem que ter o captador de recursos, porque ele dá a certificação, você com o certificado procura o investidor e faz as tratativas para que ele invista. No de favela, não. O próprio governo vai chamar a empresa, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. E a gente quer ver, vamos supor, nesse primeiro momento, é a Furnas, né? Furnas, se eu não me engano, Sim. é uma dessas grandes empresas na área de geração de energia que já está dentro e disse, não, eu tenho aqui 5 bilhões para gastar. Ótimo. Mas isso é fruto de quê? Justamente da organização, está entendendo? Desta juventude, que é através do hip-hop, é através dos slam, é através da capoeira. As linguagens, através da capoeira, porque as linguagens elas se renovam. Porque se a gente não permitir que a linguagem se renove, essa cultura morre. Está entendendo? Como a cultura é uma coisa viva, é uma coisa orgânica, é uma coisa do ser humano, e nós, enquanto ser humano, estamos sempre nos modificando. Graças a Deus, Raul Seixas chegou e disse que eu quero ser essa metamorfose ambulante. Sim. E que nos permite que nós sejamos essa metamorfose ambulante, está entendendo? E que nos permite que a gente veja, reflita, excrete e agregue à nossa cultura, à nossa conserva cultural, aquilo de novo que está vindo. Isso não é nada demais, não. Ser seletivo? Sim, sou seletivo, seleciono, mas não vou de encontro. Eu acho que nessa história assim, você não tem coisa mais bonita e mais bacana de você ver um Caetano Veloso gravar Márcio Vitor, de você ver um Caetano... Está entendendo? De você ver o Gilberto Gil dialogar com Isa. Está entendendo? Essas coisas aqui, a gente tem que estar fomentando, a gente tem que estar observando, a gente tem que estar olhando, a gente tem que estar agregando, a gente tem que estar, se possível, ajudando. Porque essa que é a vida. Estava um tempo atrás conversando com o Zé Cabaleiro justamente sobre essa questão, né? Ele gravou, né, e produziu alguns discos, né, nesses últimos tempos, inclusive um de Paulo Diniz, né? E aí você fala essa questão de uma linguagem, né, ter esse encontro com outra e crescer as duas, né? E aí você, volta um pouco ao que você falou sobre a Secretaria da Cultura, que você falou com muita generosidade, que eu fui aquela pessoa que conseguiu transformar a coordenação da cultura em secretaria. Te agradeço muitíssimo pelo reconhecimento, mas devo dizer que essa cidade sempre foi muito acolhedora ao meu pensar e sempre foi muito generosa comigo. O seu povo, os seus artistas. Eu jamais teria conseguido ser vitorioso nessa empreitada de transformar uma coordenação numa secretaria se não fosse as pessoas desse município, sobretudo os artistas que estiveram comigo sempre. Você, porque, como disse antes, você foi um dos grandes faróis, porque você estava numa coordenação que ela já abria caminhos, ela já se manifestava a necessidade de se transformar em Secretaria da Cultura. E, nesse sentido também, os agentes políticos dessa cidade, a partir do atual, né, porque estou aqui
por causa da solidariedade do prefeito atual e me permitir ter um programa desse, que eu convido todas as pessoas com a liberdade máxima que eu tenho. Nunca perguntei aqui a nenhum convidado em quem votava, quase todos eu sei, mas não é a pauta, e assim, eles têm liberdade de falar o que querem, né, aqui, senão eu não estaria aqui, não teria sentido eu estar aqui, então tenho total liberdade. E também, na época, o gestor da época, o prefeito da época, que também eu não teria essa vitória de conduzir, né, uma coordenação para essa secretaria se não tivesse o apoio. Então, tanto esse atual agora, então os gestores da política da cidade sempre tiveram um acolhimento para o meu trabalho e eu agradeço de uma forma respeitosa a todos eles, né? Então, eu queria registrar isso porque, às vezes, pelo ego, né, somos seres humanos, a gente acolhe um elogio muito individualmente, né? Não, fui eu que transformei a coordenação em secretaria. Eu fui um dos instrumentos, sim. Você sabe da minha luta, todos aqui sabem que não foi fácil, porque é uma luta política também, então tem setores contrários, né? Inclusive do próprio segmento em que estamos, né? Em que estávamos na época, teve muitos setores da política. Me permita, são diversos movimentos convergentes e divergentes, né, que você tem que administrar. Tem que ter sabedoria, inclusive. Para que isso aconteça. Eu vejo que já existia, pelo menos, o sentimento, quando o gestor da minha época tira a coordenação de evento da Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura... Individualiza, né? Ele já tem esse sentimento, embora eu acho que, naquele momento, administrativamente, não fosse possível de fazer uma reforma, porque necessitaria de uma reforma administrativa para tal. Mas já tinha esse sentimento. E bom que você sempre foi um cara muito bem articulado. Não é por estar na sua frente, não. Você sempre lidou bem, tanto com direita, com esquerda, com A, com B, com vermelho, com preto, com azul. Você sempre foi um cara que transita tranquilamente em todos os setores. Você conseguiu se fortalecer e formar um grupo convergente maior do que o divergente. E, com isso, você consegue transformar essa coordenação de cultura em uma secretaria. E bacana que você reconhece também o nosso gestor hoje como uma pessoa que lhe permite fazer o programa, né? Você trazendo todo e qualquer convidado, que se queira com toda e qualquer liberdade. Porque a democracia é isso. A democracia é a convivência dos divergentes. A democracia é a convivência dos divergentes. Nós temos que nos divergir, mesmo divergindo, respeitar. Eu discordo diametralmente disso que você está me trazendo, mas eu respeito a sua opinião. Exatamente. É isso aí. Como você é um homem das artes, sabe que é Shakespeare, né, que diz, a partir do momento em que você convive com as diferenças, você está dando um grande passo para a paz. Sim, né? Exatamente. Então, a pacificação vem justamente dessa convivência dos diferentes. Eu tive... semana que vem eu vou receber uma homenagem na Câmara dos Vereadores. É um prêmio sobre inclusão social, enfim, então, por causa do Teatro da Solidão Solidária, generosamente os vereadores, enfim, por unanimidade, vão fazer essa homenagem que eu acolho com muito amor, com muita ternura e com muita gratidão essa homenagem. E é interessante você falando agora sobre liberdade, sobre democracia, porque, de um lado, eu vou ser homenageado, né, como essa pessoa da inclusão social através da arte, e, do outro lado, vai ser homenageado um deputado que eu não lembro bem o nome, mas Nicolas, eu acho. É um deputado mineiro do PDT, né? Que é totalmente contrário ao que eu penso, né? De um lado, um parlamentar que acha que a população deve andar armada, com revólveres, com fuzis. Do outro lado, vai ser homenageado um poeta, um artista que acha que a população, sobretudo a juventude, tem que andar armada com poesia, com música, com teatro, com dança e, acima de tudo, com amor. A gente veio para o mundo para vários caminhos, mas que dois são essenciais:
amar e perdoar. Então, se de um lado um deputado recebe essa homenagem e, ao mesmo tempo, ele acha que, mesmo que eu acho que ele deve ter essa consciência, que nós vivemos num país racista, um país que a cor da pele ainda é o que norteia um emprego, uma promoção, né? Mesmo assim, ele é contra cotas. Do outro lado, um poeta que é a favor que a criança, o jovem preto, preta, acesse, né, as escolas, as universidades, os empregos, também através da cota, porque isso é uma parte mínima do que se pode fazer em relação à reparação. Então, você abordou uma questão que é a democracia. Né? Que é a democracia? Então, de um lado, as pessoas pensam muito parecidas com ele, faz essa homenagem. Do outro lado, aqueles que pensam igual a mim faz essa homenagem. E, enfim, a gente vai caminhando, porque uma coisa que você colocou, Neto, é que essa minha inserção em todos os campos, tanto na esquerda como na direita, no centro, é porque, através do Teatro da Solidão Solidária, eu aprendi que há luz em todos os caminhos. Então, eu busco mais o que me torna igual do que o que me torna diferente. Eu vejo em todos os campos, em todos os setores, pessoas iluminadas. Né? Em todos os lugares tem pessoas que têm muita luz, e essas pessoas que eu busco para me ensinar e para, humildemente, se puder, ensinar alguma coisa. Não, interessante isso que você traz, rapaz. Você é um ser iluminado. Você é um ser que leva a luz, está entendendo? E a gente tem que ter uma consciência da arte, né? Da arte, da cultura. Porque a arte e a cultura você pode ver de diversas formas e de diversas maneiras. Está entendendo? Você pode ver a arte como veio de inserção social, você pode ver a arte como questão, veio de sublimação, você pode ver a arte como uma forma de reflexão e divisão de mundo. Você pode ver essa arte de diversas maneiras. E quando eu digo que você é um cara iluminado, é porque você leva essa arte, está entendendo? Que é luz. A arte é luz. A arte é luz. Você discutir você assistir uma peça de teatro, você assistir um filme, tem vezes que você está extasiado. Está entendendo que você não cabe dentro de si, que essas coisas mexem com você, né? Quem não lembra de assistir aquele, aquele do cinema aqui, Alfredo, que era o menino que assistiu o filme, sim, e que não se emocionou com aquele menino gritando Alfredo, que era a primeira vez que ele via a questão do cinema, tá entendendo? Então, essas coisas, bicho, é que mexe com a gente. A arte, ela tem esta possibilidade. E aquela pessoa que produz arte é um ser iluminado. Porque se fosse uma coisa comum, todos nós seríamos produtores de arte. Está entendendo? Mas não, o homem lá de cima disse, não, esse ser vai ser iluminado. Esse ser vai mexer com os sentimentos dos outros. Esse ser vai modificar o pensamento através do sentimento e através da sua arte. Esse ser vai clarear, vai iluminar, vai melhorar a condição de vida de diversas pessoas através de sua arte. Então, são pessoas iluminadas que conseguem fazer isso. Não é todo mundo. E isso é uma coisa divina. A arte e o artista sagrada, são coisas divinas e sagradas. Não é nem divino, mas sagradas, está entendendo? E a gente tem que compreender desta forma, a gente tem que respeitar desta forma. Então, você, cara, sempre digo, sempre já conversei com você, já tive a oportunidade de conversar com você, né, sobre a minha admiração, sobre o seu trabalho e sobre essa tranquilidade, essa áurea que você traz, né, de luz, de conhecimento, de bondade, de generosidade. Isso é que faz uma pessoa A diferente de B. Gratidão, querido, muita gratidão. Você me deixou emocionado aqui. Gratidão é a palavra de ordem para você. Você está à frente hoje, está à frente do Conselho de Cultura, né, do município. Quais são os desafios? Primeiro, parabéns.
pela indicação. Eu acho que você está à frente, você faz parte do setor público, né? Mas se não fosse, seria por unanimidade também agraciado com esse cargo, porque você se tornou uma unanimidade aqui. Eu nunca vi um artista, até porque eu acho que eles não têm coragem de falar mal de você para mim, mas assim, você é uma unanimidade hoje pela sua capacidade, pela sua história na cultura, pelo que você fez, que plantou, que a gente colhe até hoje. Mas quais são os desafios que você enfrenta hoje, estando nessa função? É o seguinte, eu vou começar pela unanimidade e pegar um adágio popular que diz que a unanimidade é burra. Então, eu não quero ser unanimidade, não. Prefiro ter, embora alguns não tenham coragem de dizer coragem. Você falou, você ter dado ressalva. Porque alguns não têm. Mas é isso aí. Mas é aquela coisa, rapaz. Eu estou em Camaçari desde 1993. Eu vim para cá no governo de Humberto Heller. Fui chamado por Gilberto Henrico para vir para a coordenação. Não vim para a coordenação, vim para... Aliás, que me perdoe todos os outros, que eu tenho o maior respeito, todos aqueles que passaram, mas foi o melhor secretário de esporte dessa cidade. Isso. Aí eu fui para essa secretaria. Não era. Ele era vice-prefeito. Na época, vice-prefeito. 83, vice-prefeito. O secretário era Edson Costa. Mas teve também Depois de 97, ele voltou como secretário. Voltou como secretário de esporte. Né? Aí eu voltei para Camaçari, que ele me chamou. Aí eu fui para... Vim para cá, né? Trabalhei lá na Secult, em 93, né? E nessa minha caminhada, 93 até hoje, dá em torno de 27 anos, né? Foi uma caminhada de respeito. Uma relação calcada no respeito. Sim. Com todos os artistas e com todos os cidadãos de Camaçari. Tem pessoas que acham que eu sou filho de Camaçari, que eu nasci e me criei aqui em Camaçari. É um adotivo, né? Não, embora eu diga até que já jogaram bola comigo quando era criança comigo. E eu não joguei bola com essa pessoa. Mas eu digo, eu fico tão... que eu digo, eu não posso desmentir, dizer que não joguei, porque eu me sinto filho de Camaçari. Sim. Tá entendendo? É aquela coisa do filho adotivo, que não tem a madrasta, mas tem uma mãe. Sim. Camaçari não foi a minha madrasta, e sim minha mãe. Sim. E eu sou muito grato a Camaçari por isso. Eu sou muito grato mesmo a Camaçari. Eu agradeço quase que constantemente a esta cidade por tudo que eu consegui ser na vida. Por conseguir criar um filho, por conseguir ter uma família sólida, tá entendendo? Por conseguir ter um grupo de amigos sólido. Camaçari é Camaçari. Não tem uma explicação. E aí, com isso, eu venho sair do poder público executivo, trabalhei na Câmara, trabalhei na iniciativa privada, fui trabalhar no Rio Cine Festival, né? Passei 4 anos trabalhando lá, que fui colega de seu irmão, que trabalhamos juntos no Rio Cine Festival, Ivanaldo, que hoje é psicólogo. Isso, que hoje é psicólogo. Trabalhamos juntos lá. Meu amado irmão. No Rio que é Cine, um outro farol para mim. Aí, trabalhamos juntos lá no Rio Cine Festival, depois retornei para cá em 97 e estou, de 97 para cá, eu venho trabalhando no Legislativo, fui assessor do vereador Jorge Curvelo durante 8 anos. Depois, amigo. Né, que é amigo, colega também de 25 anos. Então, trabalhei no gabinete de Jorge Curvelo, depois eu vim para a Subsecretaria de Cultura do município. E estou há 2 mandatos, nos 2 mandatos de Alinaldo, como subsecretário. E nessa a minha andada foi que eu cheguei até presidente do Conselho. Na primeira eleição, concorreu eu e Negra Magna, minha querida amiga do coração mesmo. Patrimônio da cidade. E aí eu ganhei por uma margem de votos não muito grande, né? Mas no segundo agora... Na segunda eleição, eu fui eleito por aclamação, por unanimidade, graças a Deus, graças a Bispo, que tirou a candidatura dele antes que acontecesse a eleição e votou em mim. Sabia. Tá entendendo? Né? Meu amigo. Davi Bispo, Wilson Menezes, Tony de Souza, né? Os Bezerra, tá me devendo uma visita aqui. Mezenga ali. Que abriu caminhos aqui também. Mezenga. Desde o cinema antigo.
Ali é um cara que está dentro da história. Quando você for escrever a história da cultura de Camaçari, você tem que inserir o Wilson Mider. Lógico que você tem, não vai nos primórdios, que você vai ter que ir pegar Beto Guedes Silene e Silene Guedes, né? Você, que são nossos mestres. Nossos né? mestres. Então, aí você pega toda essa pessoa, todo esse cabedal de artistas, de fazedores de cultura que tem aqui em Camaçari. Mas voltando, aí eu fui para essa eleição e hoje estou de novo presidente até 2025. Até agosto de 2025. Eu estarei como presidente do conselho. É um desafio. Muitas né? vezes porque você não sabe o momento em que você é público e no momento que você é sociedade civil. Principalmente você. Tá entendendo? Eu lembro que eu sofri muito isso, porque teve uma vez, desculpa te atrapalhar. Não, Neto, fica à vontade. Teve uma vez que o meu conflito foi tanto que eu saí de uma reunião com os artistas, na época eu era secretário da Cultura, os artistas, alguns me detonando, né? Não, porque você não pensa como artista, você só pensa como prefeitura porque você é secretário e não sei o quê. E eu saí, falei, cara, não dá mais para mim. Aí eu cheguei na prefeitura, ia ter uma reunião com os secretários e o prefeito na época, e ele, você não serve porque só pensa como artista. Cara, eu falei, olha, eu falei para ele, você fica com sua secretaria, eu falei para os artistas, você fica lá... Porque chega um momento em que... Mas aí você tem que ter sabedoria, né, para saber administrar os campos que você está... E você está concomitantemente nos dois. Então, você deve sofrer, né? Aí é o que é o problema. É o que eu digo a todos eles lá, quando a gente vai discutir, principalmente nesse campo da sociedade civil e do conselho, a gente tem que ter a conciliação dos quereres com o que eu posso fazer. Entendendo? Eu vejo que o conselho é um fórum de quereres. Sim. O artista quer. Traga mesmo. Você quer, traga. Sim, venha trazendo. Eu peço sempre, traga. Que aí a gente vai ver o poder. O que é que a prefeitura pode fazer dentro da estrutura estatal, porque você tem que obedecer, né? Legislação, uma série de coisas que você tem que obedecer, pode fazer. Aqui pode, aqui não pode, aqui pode, vamos fazer, aqui vamos fazer para o mês, aqui vamos fazer no outro mês, aqui, tá entendendo? Essa discussão, ela é bastante salutar, né? E você tem o conselho, dentro da composição do conselho, você tem uma grande parte das pessoas que conhece de cultura. Sim. E que conhece de gestão. Você não vai conversar com Amanda Guirra, você não vai conversar com o Tacani, você não vai conversar com o Bispo, você não vai conversar com o DJ Máximo, você não vai conversar... Despreparado, porque os caras conhecem, estão na área há muito tempo. Estudam isso. E quando chega para conversar com você, chega justamente super preparado, tá entendendo? Embora o objetivo esteja o mesmo. Uhum. Chegar a um denominador comum. E a gente tem conseguido dialogar nesse sentido e conseguido avançar em algumas matérias, né? Não, você sempre com esse seu jeito, né, gentil. E quando eu digo que você é unanimidade, o Nelson Rodrigues dizia que toda unanimidade é burra, né? Mas eu acho que... Então, somos todos aqui. Somos todos, porque... como você falou, são campos dos quereres, né? E a gente chega um momento de estar numa função que a gente é o para-raio, né? Entre o querer e o poder, né? E aí tem uma coisa que você deve ter sofrido muito, porque quando você se torna secretário de qualquer parte, mas sobretudo da cultura, coordenador, enfim, as pessoas acham que você tem um poder absoluto de decisão, né? E você não tem, né? Porque uma parte da cultura, ela não é apenas dos artistas, né? A gente sofria muito, você deve ter sofrido muito, por exemplo, quando o poder público contratava grandes atrações para se apresentar para o município, né? Em detrimento, às vezes, de alguns artistas locais. É porque a parte da cultura, uma coordenação de eventos, ela não pertence apenas aos artistas. Ela pertence, por exemplo, ao setor empresarial.
de hotéis, de restaurantes, né? De venda de roupas, calçados, que impõe que o setor público contrate essas grandes atrações, porque sabe que vai ter um público gigante, né? Então, é preciso, e aí você teve essa maestria do concílio, né? De conciliar, olha, nós vamos trazer essas atrações nacionais, mas o artista local tem que ser respeitado, né? Tem que ter o seu valor devido, né? Rapaz, a gente tem que parar e observar. Vamos supor, se o diálogo é com a iniciativa privada, você tem que fazer um regramento da iniciativa privada. Você vem aqui, mas eu vou lhe citar aqui algumas regras. Vamos supor, na minha passagem pela coordenação de eventos, pela coordenação de cultura, nós tivemos aquele projeto Vamos ao Teatro. Sim. Vamos ao Teatro era um projeto de formação de plateia, onde nós trouxemos os maiores espetáculos que estavam em Salvador para cá. Assisti vários. Onde a entrada estava condicionada a 1 quilo de alimentos. Tá entendendo? Então, nós tínhamos uma fila enorme na porta do teatro para as pessoas entrarem e tudo mais. Na época, era 1000 produções, se eu não me engano, que pegou o projeto, passou pelo Faz Cultura e aí começou a vir pelo Faz Cultura. E qual foi a minha condição? Não, nós temos que ter espetáculo de camaçaria com o mesmo cachê do espetáculo de Salvador. Sim. Foi quando entrou Resistência, o Caibá e... como não sei o que das artes, que era Reginaldo, que era o diretor. Reginaldo. Está entendendo? Reginaldo Rodrigues. Pronto. Então, você tem que ter alguns regramentos, porque está tudo bem. Você está vindo aqui, está utilizando do meu teatro, está utilizando da minha comunicação, está utilizando de diversas possibilidades que eu posso lhe dar. Você, no mínimo, tem que me dar uma vantagem, você tem que me dar um plus, você tem que me dar uma contrapartida. Então, nessa negociação é que a gente consegue fazer. Mas a gente está falando de teatro. Quando a gente fala de grandes espetáculos, a gente fica mais ou menos atado, com a mão atada, porque a gente muitas vezes não tem o poder de chegar e de definir e de dizer. Porque, inclusive, eu não sei dizer como é que está hoje, mas, no passado, o custo desses grandes eventos, ele não entrava nem na planilha da cultura. Né? Não entrava. Não entrava na planilha da cultura. Então, fica difícil você dizer como é que você quer pedir se você não paga. Sim, quem está pagando somos nós. Está entendendo? Então, porque sempre teve esse diferencial, né, entre a cultura e a coordenação de eventos, que detinha... Isso. Então, a gente não pode... Nós sempre, como primas pobres, né? A gente tenta inserir, vamos supor, palco da cultura na festa de Arembepe. Porra, bacana, velho, né? Você ter uma festa de cunho internacional, você permitir que o artista de camaçaria esteja lá. Sim. Isso é muito bacana. É essas coisas que a gente tem que se contrapor e propor. Que não é somente você se contrapor, é você se contrapor e propor alternativa. Então, isso é muito bacana, porque permite, rapaz, que o artista tenha essa visibilidade. Permite que esse artista tenha... E algumas coisas, né? Pode ser feito. Por exemplo, eu lembro que a gente trazia uma grande atração. Por exemplo, eu lembro de Alceu Valença, né? Que é um amigo querido. Eu lembro, na época que ele veio para a Semana de Cultura, eu falei, Alceu, daria para você chamar um artista nosso para cantar com você? Porque para colocar, para abrir show, todo mundo faz, né? Mas para cantar... E ele ficou, a princípio, um pouco de resistência. Depois eu falei sobre o artista, mostrei vídeos dele cantando, e aí ele chamou Miguelão do Forró, na época, né? E tantos outros, né? Eu lembro de Geraldo Azevedo, que chamou Nádia Meirelles, que foi um dos momentos mais emocionantes dessa cidade, assim, porque é incrível você ver Geraldo Azevedo e Nádia Meirelles cantando e você definir, naquele momento, que duas grandes estrelas estão juntas, né? Porque Geraldo Azevedo, um patrimônio nosso, nacional, e Nádia, ao cantar com Geraldo Azevedo naquele momento, a gente não conseguia ver Nádia como uma estrela local. Era também uma estrela nacional, né? Por tudo que canta, que compõe. Então, foi um momento... Então, dá para fazer algumas coisas. Obviamente que não dá para fazer tudo, né? Não dá para fazer tudo
que os quereres, Isso. né, desejam. Isso. Desejam, A né? gente vai na conciliação. Vai tem na que conciliar conciliação, os quereres né? e os poderes. Vai e buscando a gente luz vai... onde às Isso. vezes a gente acha que não tem, né? Vai buscando essa luz. Mas Camaçari, rapaz, é um celeiro de artistas, né? A gente para assim. Você citou aí agora Nádia Meirelles, você, né, citou Miguelão do Forró, que Deus o tenha. Sim. Né? A gente tem Djawá, a gente tem Dene, que hoje está na de Balada. É uma série de O artistas. pessoal que do a gente... Afrocidade. Né? O Afrocidade que vem hoje despontando Macedo, como farol. Como farol. Né? Você Trabalho assim, lindo desses meninos, de essa menina. O que é que você tem de novo hoje na musicalidade baiana? Tem assim. Aí você diz... Bahia System, Afrocidade, a Tocha. Você está entendendo? A gente está tendo aí, Farol está lá, tá lá montando. Tem uma menina também agora, que foi da Bamuca, que está em São Paulo também. Sim. Kênia. Enya. Né? Um negócio fantástico que ela também. Tá no circuito underground lá, Sim. paulista, né? Fazendo umas coisas muito bacanas. Eu vi, tem umas 3 semanas que eu estava ouvindo, me disseram, eu estava conversando com Guerra, com os meninos, os caras me falaram, aí você vai ouvir. Porra, bicho, qualidade, a Camaçari. E ela faz questão, porque depois eu vi um programa que ela participou. Milton Nascimento, inclusive. Ela participou de um programa da TVE. Sim, né? E nesse programa procurava, falando dela. E ela falando que ela não era não tocava instrumento na Bamuca, ela era da linha de frente, Sim. né? Aquela coisa toda. E que hoje é. Então, é Camaçari, gente. É Camaçari que a gente sabe disso aí, que a gente tem que ter esse olhar, que a gente tem que ter uma preocupação. Eu falo uma preocupação porque eu tive em Parafuso 2 semanas atrás, né? Eu estive lá em Parafuso, olhando, observando, porque Parafuso já foi o celeiro da cultura Camaçari. Mas... E aí a gente vem a questão da urbanização, né? É boa por um lado, mas para a cultura raiz, para a cultura popular, ela já permite que ela você já vai engessando. Isso, porque permite que essa juventude tenha contato com diversas outras coisas e que deixe aquilo que para ele era lazer e cultura de lado. Então, a minha preocupação lá é, Miro morreu, a gente não tem mais o que Miro fazia. A continuidade, né? Arline fazia uma série de manifestações culturais lá, como a barquinha, a queima de palha, essa coisa toda. Hoje você não tem. Mestre Sardinha morreu lá em Vila de Abrantes. A gente não tem ainda quem tome conta do boi de Mestre Sardinha. Então, essas coisas que nos preocupam. Está entendendo? Porque a gente tem medo que morra com o mestre. A chegança do mestre... Beth, nossa mestra, Dona Beth. Dona Beth, né? Mas a chegança lá de Barra Jacuípe, do mestre Careca, ela está parada. Por quê? O mestre morreu. E o contramestre, até hoje, não se acha em condições de ser mestre. Poxa vida. Olhe... Porque a gente lida com esses grupos culturais como se fosse somente alegoria. Não, gente, por trás daquilo ali, na cerne daquilo ali, na raiz daquilo ali, tem uma história, gente. E que a gente precisa saber. Como é que o cara é contramestre durante 8 anos, quando o mestre morre, que ele vai para assumir, ele diz, eu ainda não estou preparado para ser mestre. É um luto, né? É um grande luto. Eu não estou preparado para ser mestre. Aí você diz, rapaz, como é que a gente... Resgata isso, né? A resgatar isso. Como é que a gente entende isso? Como é que a gente consegue construir uma narrativa de convencimento para que ele sinta, de convencimento para o sentimento dele, sentir-se preparado para ser o mestre. Está entendendo? Uhum. Quantas conversas serão necessárias? Quantas narrativas serão necessárias para que eu o convença a ser o mestre? Porque está lá, a vestimenta está lá, eles estão lá, os instrumentos estão lá, mas em respeito. E olha só, porque nem o contramestre segundo quer passar por cima do contramestre primeiro para ser o mestre, está entendendo, velho? Então, essas coisas é que a gente tem que ter essa compreensão para ver de que forma é que vai lidar para que não deixemos morrer. Não deixemos morrer. E essa coisa que eu estou falando de você, da urbanidade, você está próximo dos centros urbanos, o prejuízo que causa. Por outro lado, eu tem 4, 5 semanas que eu fui lá no Mestre Pelé, na Lagoa da Paz, o encontro de baianas, lá longe, na Ladeira da Paz, e fui surpreendido lá
com mais de 80 baianas da região que estava ali dentro, que foram fazer, e foram comer o feijão dela lá na Lagoa da Paz. Tá entendendo? Fantástico, fantástico, fantástico. Eu mesmo fiquei boca aberta. Eu digo, meu Deus do céu. Eu não esperava, porque Pelé me chamou e tem uma senhora lá que faz samba. Pelé também é outra figura. E tem uma senhora que faz o samba, que eu não me lembro o nome dela agora. Olha, você fala dessa figura, de uma figura que faz o samba. Eu tive... Deus sempre muito generoso comigo, né? Meus ancestrais. Eu estou estreando um espetáculo agora, dia 18 e 19, As Meninas da Pesada, aqui na Cidade do Saber. E tenho como presente, né, vai participar do meu espetáculo, Dona Nildes. Dona Nildes, Dona Nildes é sambadeira, Espermacete. Está estreando como atriz. Isso. Nervosa, todo dia me liga. Ivan, estou tremendo só de pensar. E aí é então, o traçado de palha de Dona Nildes, viu? Agora, em novembro, não sei dizer a data, mas, se não me engano, na primeira quinzena de novembro, vai ter o trançado de palha de Dona Nildes lá em Barra do Pojuca. Aproveito, convido a todos. É um dia assim que vocês vão passar de vivência assim super bacana. Um beijo, mestra Nildes. Isso. E aí eu combinei com essa questão que você falou da continuidade, e ela reclamando, né? Ó, Ivan, eu tenho jovens, adolescentes que não querem mais participar, né, do samba de roda, porque são outras informações, né? Através da internet que não, o legal, só para fazer o legal de Dona Nildes, que você está falando, nós falamos nos dois, é você saber e você ver o Afrocidade chamando a Dona Nildes para participar do show. Tá entendendo, velho? Isso é de uma grandeza do Afrocidade que, porra, vai até no pleonasmo. É uma grandeza tão grande. Mas né? É uma grandeza tão grande que você fica assim, rapaz. Não, mas o Eric Mazzoni, eu lembro bem, do começo do Afrocidade, eu não sei nem se era esse nome, eu lembro que antes era o Pernas Cabeludas, né, que ele coordenava, e depois o Afrocidade. Esse projeto do Afrocidade veio através da grandeza do Eric em de buscar, né, esses tesouros que estavam lá na periferia. Né, porque assim, esse poeta, que é o cantor, Macedo, cara, ele é fantástico, um menino lindo, extraordinário, aquele menino... eu vejo ele cantando, eu lembro de Lirinha, que é outro querido amigo do Cordel do Fogo Encantado. Então, o Eric, aí quando ele traz a Dona Bete, né, Buli Buli, primeiro que ele bebeu nessa fonte, né? Justamente isso que eu ia falar. Ele bebe nessas fontes, né? Isso. Bebe nessas fontes. Mas também generosidade quando ele reconhece, é aquilo que você falou antes, que você chega... Depois você volta... Isso, viver, partir, voltar, né? E repartir. E repartir, né? Assim, eu tenho o maior respeito, assim, tanto pelo Afrocidade... E aquela coisa que a gente estava conversando... Como pelo Eric, né? É aquela coisa que a gente estava conversando no início do nosso bate-papo, né? Que quando você falou da questão dessa juventude. A juventude tem esse direito, tá entendendo? De agregar células novas na sua criação. Mas ela não pode perder a raiz. Ela não pode perder a cerne. Tá entendendo? Sim. Você tá lá, ali, você verifica, e aí você dá uma nova roupagem. Tá entendendo? O Mangue Beat é justamente isso. Sim, é você pegar o maracatu, essa coisa toda, e você dá uma nova retaque. O Baiana System é isso. Também. Os caras pegam e aí inclui célula nova de system, da guitarra baiana. Do eletrônico. Do eletrônico. Conversando, né? Conversando de forma harmônica, pacífica e em um nível de volume audível. Tá entendendo? Não é o não é só isso. Não é só isso. Não, em série poesia, aí você né? vê, pô, olha, cara, olha pra aí como os caras... o squash tá rolando, né? Coisa nova, o squash rolando. Olha o system lá, olha o cara na batida da guitarra. Aí você vai vendo, cara, aí você vai observando a grandeza que é esta nova, né? Geração, forma, né? De fazer o que nós já fazíamos antigamente. Porque não adianta, não vamos ficar aqui aguardando que os nossos poetas hoje, esses meninos de periferia, façam a poesia da grandeza da sua poesia. Está entendendo? Eles vão fazer uma poesia, até no pensamento, eles vão fazer a poesia parecida, no pensar. Mas na escrita,
na métrica, na rima. Ele não vai fazer. Não vai fazer. Mas o cara, esse menino novo, as pessoas de vez em quando polemizam, né? Acho que é para polemizar e tudo, mas é para polemizar e para provocar. Thierry, né? Thierry. Faz Rita. A facada em Rita é um excesso, é grossa, né? Mas se você vê os versos que precedem, né? O meu quarto não vive sem o cheiro do seu cigarro, essa coisa toda, aí você vai parar para ouvir o Thierry, aí você vai ver, olhe, você sabe o que é ter um amor, ter loucura por uma mulher e depois encontrar este amor, meu senhor, nos braços de um outro qualquer. Isso é Lupicínio Rodrigues. Thierry está dizendo a mesma coisa dentro da linguagem dele barata, porque esses meninos não têm o acesso, o preparo que teve o Lupicínio Rodrigues. Aí você pega um menino, você pega um cantor desse sertanejo, que eu não me lembro que joguei na piscina para que ninguém me visse chorar. Né? Joguei na piscina para que ninguém me visse chorar. Eu acho que ele nunca ouviu falar, mas atribui a Chaplin dizer eu choro na chuva para que ninguém veja minhas lágrimas. Não tem a semelhança. Agora é porque o cara não teve o acesso. Tá entendendo? Eu vi tanto Gil como Caetano, principalmente Gilberto Gil, que você me perguntou nesse instante quem são suas referências. Gilberto Gil é a minha referência maior. Tá entendendo? Mestre maior. É um cara que eu tenho um contato desde quando eu menino. Sim, eu sei. Eu, com 16, 17 anos, ele ia lá para Cachoeira. Sim. Né? O pai de Santos dele morava perto da minha casa, e tinha um amigo dele que tinha um chalé lá em São Félix, no Alto, né? Roberto Pinho. Agora me lembrei o nome, Roberto Pinho. Roberto Pinho era um intelectual, assim, de primeira. Foi para Brasília, hoje mora em Brasília, eu acho. Se estiver vivo, mora em Brasília. Roberto Pinho. E Gilberto Gil estava falando justamente disso aí. Não queremos, não vamos querer que tenhamos novos Chico Buarque de Holanda, que tenhamos novos Gilberto Gil, que tenhamos novo Caetano, que tenhamos novos escritores que escreviam poesia para ser musicada, não. Hoje os meninos fazem música. Fazem música, direto. Tá, os caras fazem música. O pensamento dos caras já é um outro pensamento. A matriz deles já é uma outra matriz, cara. Então, você vê que os caras não tiveram condições de ler os grandes filósofos, os grandes sociólogos, tá entendendo? História do Brasil, história da música, história da África, história geral, história internacional. Os caras não têm, são poucos. Eles são a história. São poucos que têm. Eu vi o Mano Brown essa semana, que ele tem um podcast, né? Sim. E o Mano Brown falando do quanto ele se preparou para fazer esse podcast. Sim. E quanto ele desconhecia da história da própria vida dele. Então, ele teve que se autoestudar, estudar o Brasil, estudar o mundo e fazer essas relações minha com o Brasil e com o mundo para que ele tivesse ali para entrevistar. Inclusive, o entrevistado foi Gilberto Gil, por isso que eu estava vendo, que é uma aula assim, de filosofia que você fica super impressionado. Gilberto Gil ele está à frente do seu tempo, né? Está à frente. Não do seu... Todos os tempos, né? Eu lembro uma vez, tem um campo de luz aqui na Bahia chamado Terra Mirim, que é um espaço, né? Uma comunidade xamânica, coordenada pela xamã Alba Maria. E eu morei lá um tempo, né? Morei na Terra Mirim 2 anos. Eu estive lá umas 2, 3 vezes. Morei 2 anos lá, bebi sagradamente daquela fonte ali, com a mestra xamã Alba Maria, com Dan Ribeiro. E Gilberto Gil esteve lá, né? Uma discussão com a gente. Eu lembro o quanto é sábio, né? Porque eu estava, na época, a gente estava trazendo Arthur Moreira Lima para fazer um concerto aqui, né? E aí eu falando com ele sobre essa minha preocupação, falei, poxa, Gil, Arthur Moreira Lima nunca teve, né, em Camaçari, vai ser um concerto numa praça, eu quero tanto que as pessoas possam assistir para conhecer o trabalho do Arthur Moreira Lima, né, um dos mais importantes pianistas do mundo. Ele falou, fica tranquilo, filho, vai muita gente. Eu falei, será, Gil? O povo sabe o que quer e quer também o que não sabe. Aí. O povo sabe o que quer e quer também o que não sabe. E isso é muito bacana. Eu tive uma experiência com o COFIC. Sim. Né? Nos dos aniversários do COFIC, há 20 anos atrás, o COFIC fez uma programação cultural aqui em Camaçari e trouxe a Orquestra Sinfônica da Bahia. E aí nós colocamos a Orquestra Sinfônica da Bahia para tocar no Clube Social. E
a nossa pergunta é justamente isso. A Orquestra Sinfônica da Bahia, será que nós vamos ter público? Será que o pessoal vai lá? Como é que a gente vai fazer e tudo mais? Nós estávamos naquele processo de formação de plateia, né? Então, para você formar plateia, você tem que facilitar o máximo possível para que você vá, veja, se gostar, você volta. Se não gostar, você não volta. Tá entendendo? Mas você tem que, pelo menos, permitir... Possibilitar que se conheçam. Uhum. Que as iguais se conheçam. E aí a gente acertou com a Secretaria da Educação, mandamos ela colocou alguns colégios, né, para irem de ônibus para lá, para o Clube Social e tudo mais. E aí nós fomos. Bicho, nós enchemos o Clube Social. Fantástico. E o que mais me chamou a atenção, como você tem um público jovem, né? O público jovem geralmente é barulhento, sim, né? É por natureza, não é crítica, não, por natureza mesmo. Então, eles estavam lá, o silêncio que aconteceu enquanto a Orquestra Sinfônica estava tocando. Né? Você sabe que o clube ele tem um problema de acústica que não é muito boa, e o silêncio. Tanto que, quando terminou o evento, o concerto, o maestro agradeceu e parabenizou ao público pelo comportamento que teve durante a apresentação. Então, é essa coisa que Gilberto... O povo sabe o que quer. É essa coisa que Gilberto Gil falou. É essa coisa que a sabedoria, né, de Gilberto Gil que ele falou. Neto, eu ficaria conversando com você aqui meses, anos, eras. Como aprendi nessa tarde de hoje contigo. Como dizia Jorge Portugal, quando a conversa é boa, o tempo voa. O tempo voa. Eu queria agradecer aqui imensamente, primeiro, a nossa produção aqui. Obrigado, querido. Agradecer ao Almir, nosso diretor aqui, que dá um show, sempre que menino competente, né? Muito obrigado. Aí eu conheci criança, a família toda. Eu conheci a avó, conheço o tio, que é meu amigo Você Mário. Sabe que todo convidado que vem aqui tem uma história. Aí eu conheço. É menino bem criado. Bem criado. Bem criado. Obrigado também, Alex, aqui da produção, nosso assistente. E queria agradecer imensamente à Prefeitura Municipal de Camaçari, em especial à Secretaria da Cultura, por esse espaço que me concedem, que eu possa trazer pessoas que partilham seus saberes com a cidade, com a Bahia, com o Brasil e com o mundo, e pessoas que fazem, através dessa partilha, um campo de luz tão necessário nesse momento em que crianças, homens, mulheres estão morrendo nas ruas, estão morrendo nas guerras. Queria te agradecer imensamente, Neto, por esse papo de hoje. Era um dos meus sonhos trazer você aqui. Consegui. Muitíssimo obrigado. E aí deixo para você fazer os comentários finais. Rapaz, eu é que agradeço pelo convite, pela sua generosidade, né? E... Rapaz, pô... Para mim é super bacana estar aqui com você, amigo, irmão, né? E que eu torço sempre, eu já falei com você, eu acho que agora o seu caminho é a Unesco, você tem que mundializar o Teatro da Solidão Solidária, porque é uma coisa que foi criada por você, que orgulha em muito, não só a mim, mas eu acho que a comunidade de Camaçari, a comunidade do Brasil e dos países por onde você passou e que plantou a semente do Teatro da Solidão Solidária. Então, vejo que hoje o caminho é se mundializar, eu não digo nem se internacionalizar, né? Porque internacionalizar, a gente está falando de países, de geografia. Mundializar, não, a gente está falando de mundo, de lidança, de troca, está entendendo? Então, o meu sonho, a minha vontade, as minhas energias estão justamente carreadas nesse sentido, para que você, daqui a um dia, seja referência na Unesco com a sua técnica de teatro da Solidão Solidária. Estou muito feliz. E dizer que eu vou trazer Gilberto Gil de novo para a gente encerrar, que é, para mim e para você, né? Trocai o logos da posteridade pelo logo da prosperidade. Conversa com o poeta se finda aqui com as minhas lágrimas de emoção e de gratidão. A gente volta na próxima segunda.
Gratidão, gratidão, gratidão. Um beijo no seu coração, Neto. Valeu, irmão. Obrigado, Camaçari.